Olá, você está assistindo o programa do DAN, eu sou o pastor Antônio Ramos, o diretor do Departamento de Atividades Ministeriais da União das Igrejas Congregacionais do Brasil. Esse programa vai ao ar semanalmente e nós estamos tentando passar para você informações que são relevantes a respeito do funcionamento desse departamento dentro da estrutura denominacional da UISCB. Hoje comigo, aqui ao meu lado, está o presidente da nossa denominação, o pastor Rovanildo Vieira Soares, que é meu amigo pessoal, e nós vamos conversar um pouco sobre a denominação, sobre o que o DAN significa para a UISCB, sobre essa gestão que já está completando 2 anos, e a gente vai tirar algumas dúvidas. Quem sabe você que está nos assistindo quer saber algo a respeito do departamento, você nem vai ter como perguntar, porque o programa não é ao vivo, ele está sendo gravado, mas quem sabe a sua questão, a sua pergunta vai ser respondida naquilo que nós vamos falar aqui. Então eu desejo que você fique conosco até o final desse programa. Pastor Rovanildo, é um prazer tê-lo no programa do DAN. Por favor, se apresente, fale de você, fale, porque o programa não vai ser assistido só por congregacionais, né? Nossa TV ela tem uma abrangência muito maior do que o nosso público congregacional. Então, quem é Rovanildo Vieira Soares, né? Por favor. Meu irmão, muito bom estar com o programa do DAN e muito bom estar com o diretor do DAN, que é meu amigo pessoal, e no rol dos 5 melhores amigos, digamos assim. Que joia, que honra. Isso é muito, muito bom mesmo. Aliás, uma alegria que nós estamos tendo nessa gestão, de certa forma na gestão passada mesmo, é que tanto a diretoria da UISCB quanto diretores de departamento, é um grupo de amigos, né? Ótimo. É uma das coisas que eu sempre disse nas Assembleias Gerais, que a gente precisava trabalhar com chapas e não com nomes, é que a gente já entra afinado e não precisa estar evangelizando o outro. A gente já entra com ideias afinadas e a gente já entra trabalhando junto, né? O irmão, então, tem sido uma bênção. Eu acho que nem todos os congregacionais conhecem quem é o pastor Rovanildo, que dirá quem não é congregacional, né? Mas se eu for resumir muito rapidamente aqui, para o pessoal entender, né? Eu sou o Rovanildo Vieira Soares, sertanejo da Paraíba. Antes de qualquer coisa no que diz respeito à vivência de lugar, primeiro eu sou de Catolé do Rocha, depois eu sou sertanejo, depois paraibano, nordestino e por último brasileiro. Então eu sou mais sertanejo de catolense do que qualquer outra coisa. Eu acho até engraçado, né? Porque eu tenho costumes e manias de sertanejo nordestino até hoje. Hoje eu cheguei no café da manhã, nós estamos aqui no quarto de Getúlio Vargas, por esse ambiente mais retrô, né? Porque nós estamos num hotel que está sediando um congresso nosso, me deram a suíte presidencial, não sei porquê. Falei com a Joelma, como está bonito esse quarto, quando chegaram lá me informaram que era a suíte. Então, quando eu desci lá para o café da manhã, eu saí procurando cuscuz e não encontrei. Fez falta. Fez falta, eu quase faço o meu protesto. Então, sou sertanejo mesmo e mantenho as tradições de todos os sentidos, né? Com a graça de Deus, casado e muito bem casado com a dona Joelma, pai de 4 crianças. Arthur Crianças é uma criança com 1,80 m, Arthur. Vou lhe corrigir de uma vez. Arthur não é mais criança. 16 anos, 1,80 m, Ana Laura e os gêmeos Heitor e Edgar, né? Então essa é a minha família, essa é a minha paixão. Louvado seja o nome. Eu gosto de encontrar com o Heitor e Edgar porque eu fico propositalmente trocando o nome deles, né? Aí eles ficam bravos comigo. Mas você sabe quem é quem? É lógico que eu sei. Eu já consigo identificar. Mas eu fico trocando de propósito, né? Ana Laura é uma menina linda porque esse nome que ela tem, Laura, é o nome de mulheres bonitas, né? Eu concordo. Congregacional por tradição evangélica. Eu estou na igreja congregacional desde 7 anos de idade. Eu sou congregacional desde 7 anos de idade. Porque a gente, eu estou e depois posso deixar de estar, né? Não, eu sou congregacional de tradição eclesiástica e de religião, eu sou vascaíno, né? Isso não é religião. Então, tradição eclesiástica, eu sou congregacional. Agora, minha religião se chama Clube Isso é heresia, isso inclusive Vasco da Gama, depõe contra a sua pessoa. Jesus disse que tem que carregar a cruz. Então, eu estou carregando a cruz. Mas não é de malta. E aí, com a graça de Deus, depois de estar
participando de algumas áreas de denominação a nível regional, onde fomos secretário de diretoria, secretário de departamento, secretário de atividade de missões, secretário de missões, vice-presidente, presidente de associações. Aí chegamos na administração central, primeiro como vice-presidente. Nada, primeiro eu fui DERP, né? Não, minha primeira eleição numa Assembleia Geral foi para Conselho Fiscal, suplente de Conselho Fiscal. Depois a gente foi para o DERP, certo? Me lembro que foi uma das maiores, se não a maior votação no DERP, na Assembleia Geral, né? Depois vice-presidente, agora com a graça de Deus, presidente, primeiro presidente nordestino e o primeiro morando no Nordeste também. Isso é novo. Isso é novo. Tem sido uma experiência interessante, sabia? Porque o pessoal supunha que o presidente na sede talvez desse mais certo, aquela coisa toda. O que você observou é que o volume de trabalho cresceu muito. Porque nós atendemos na sede, de forma virtual, tem uma televisão lá que a gente conversa com o pessoal, mas afora disso, né, a gente está o dia todo trabalhando e todo dia o dia todo recebendo telefonemas, atendendo mensagens de WhatsApp, então é um trabalho muito intenso. Eu quase não telefono para você. Não, quase não. Né? Quase não telefona, só uma vez por dia. Mas é todo dia, o dia todo. Eu lembro que o pessoal dizia, mas o presidente tem que estar na sede. Tá? Tinha presidente que ia na sede, dava o expediente e acabava o trabalho do presidente. Né? O presidente fora da sede trabalha todo dia e o dia todo. Às vezes eu sonho com isso, né? Fora a participação que nós estamos tendo presencial em muitas associações e igrejas. Inclusive no Nordeste, onde antes talvez a presença física do presidente não fosse tão constante, eu imagino que não, ou se fosse custaria muito caro, não é? As nossas associações, para que o presidente saísse do Rio de Janeiro e fosse visitar as nossas associações do Nordeste, gastaria muito com isso. Nesse caso você está bem mais perto e aí você consegue fazer. Na verdade, assim, até fora do Rio do Nordeste, sim, a gente tem uma presença muito boa no Nordeste, obviamente estamos lá, né? Mas como eu falei, a gente tem viajado muito, a convite de associações, igrejas, etc., para dar, tanto para representar, dar assistência e para marcar a presença da denominação em vários setores. A gente já teve, por exemplo, Goiás, Centro-Oeste, em Minas, no Sul e no Norte. São Paulo também? São Paulo, em quase todos os estados do Nordeste, ou talvez de todos os estados. Já foi ao Sul na sua gestão? Na minha gestão não, foi na gestão passada como vice-presidente. Então já fomos ao Sul também. Basicamente eu ainda não fui no Sul e eu acho que ainda não fui em nenhuma associação do Norte, mas até o final da gestão a gente quer estar lá também, né? Marcando essa presença. Isso tem sido muito bom, porque a gente está trazendo as igrejas de volta, as associações de volta para se reagruparem, para estarem juntos novamente, que esse é o grande objetivo, né? A gente não entrou, pelo menos na primeira gestão, com a ideia de ter planos mirabolantes. A ideia é juntar essa denominação desde da questão institucional, ou seja, departamentos, confederações, etc., e as associações e igrejas. É uma luta muito grande, mas a gente está tentando. Se fosse colocar em percentuais, digamos assim, você tem uma meta de atingir 100% daquilo que você fez de planejamento para essa gestão. A gente já tem 2/3 dessa gestão praticamente concluídos, não é? São 3 anos, a gente já está chegando no final do segundo, não é? A minha pergunta é, você acha que falta quanto desses 100% de metas que você propôs para o final da gestão? Falta quanto? Você atingiu mais da metade? 50% você já não, eu vou dizer... Os seus objetivos? Eu vou dizer por que não. Com a graça de Deus, a denominação tem... Eu estou falando... Tem que pensar na denominação como um órgão chamado ISB, que tem um CNPJ, que tem uma estrutura. E eu tenho que pensar no organismo que é composto pelas igrejas, certo? Esse órgão aqui, o ISB, que é o que eu presido, eu não presido igreja. As igrejas têm seu... Você preside a sua igreja? A minha igreja, mas eu não presido a igreja dos outros. As igrejas congregacionais são confederadas, são autônomas independentes, se juntam. Certo. Né? Então, nesse sentido aqui, para as igrejas, a ideia é aproximar mais. Né? Eu já consegui muita coisa com a graça de Deus, mas está muito longe do que a gente queria. Mas eu posso pontuar algumas mudanças grandes, pois não. se você me permite. Por exemplo,
reuniões da Junta Geral, que acontecem trimestralmente. Quantos participavam destas reuniões antes dessa gestão e da anterior que você já fazia parte, e quantos participam hoje? De que lugares eram aqueles que vinham representando as suas associações para tomar decisões de nível nacional antes, e de que lugares são os que hoje fazem parte, de fato, ativamente, dessas reuniões? Como funciona isso? Eu tenho que fazer essa conta não na minha gestão como presidente, mas na gestão do pastor Márcio Leal, nosso amigo. Pós-pandemia. A quem a gente deve. Pós-pandemia. A quem a gente deve muito. Lógico. Excelente presidente. Anteriormente, nós tínhamos a reunião da Junta Geral, que era bimestral, e a participação se restringia a alguns representantes de associação do Rio de Janeiro e departamentos. Nem todas as associações do Rio de Janeiro mandavam, né? Eventualmente, alguma de Minas Gerais, e quase sempre o pessoal de São Paulo era representado, o pessoal da ASPIC. E às vezes vinha alguém do Nordeste, mas era muito mas difícil. Muito eventualmente, quando tem alguma coisa para resolver no Rio, ou então quando uma associação tinha alguém que era do departamento, o departamento, né? O departamento pagava para a vinda dele e ele representava, mais uma. Uhum. E quando houve a pandemia, a gente foi obrigado a ir para o virtual, e a gente descobriu que a gente podia fazer reuniões, que agora passou a chamar Assembleias da Junta Geral, de forma remota, né? Virtual remota, e a gente tem hoje quase sempre 100% de participação das associações e dos departamentos. Muito eventualmente alguém diz que não pode por um motivo, mas o percentual é muito baixo. Eu lembro que nós uma vez decidimos uma coisa muito importante com 11 pessoas. Porque não tem legitimidade, não né? Não, a gente começou uma assembleia, chamava reunião na época, era cedo, 9 horas, né? E o tempo foi passando, um precisava ir embora. Quando foi umas 2 horas, 14 horas, o plenário estava lá com 11 pessoas, a gente decidiu o lugar de uma Assembleia Geral. E aí foi um converseiro, depois esse lugar não é bom, nós precisamos de Junta Geral, mas só tinha 11 pessoas, problema nenhum. O pessoal foi embora porque foi embora, mas a gente tem que decidir. Hoje a gente está trabalhando com 100% dos membros da Junta Geral, com uma grande vantagem, não é? As pessoas não saem da reunião, salvo por grandes compromissos, porque já estão ali na sua casa. Se tiver alguma necessidade, fecha a câmera, vai, come alguma coisa, volta, ou então a esposa traz um cafezinho e a gente vai. A gente já teve reunião da Junta Geral agora, que agora a gente é uma assembleia, de terminar 15, 16 horas, dado o volume de assunto. Então, o pessoal está lá. E o pessoal terminar com 90% daquilo ali. Então, presidente, mas aí, no nosso modelo de governo denominacional, ou seja, eclesiástico, né, nossa denominação, nossa forma de governo, para haver legitimidade e a gente não ter depois as queixas, né, que você citou aí em uma situação que houveram no passado, quanto maior a quantidade de representantes que são então nomeados, né, pelas suas associações, os seus departamentos, e as nossas leis os garantem como sendo representantes legais, né? Quanto maior o número, maior a legitimidade. Agora não há mais por que haver reclamações. Ou seja, quem está ali representa, quem está ali vota, e o que está votado está decidido. Anteriormente a gente tinha legalidade, porque qualquer decisão que fosse tomada, se tivesse 3 pessoas, todo mundo saísse e ficasse 3 pessoas, a decisão era legal porque foi numa Assembleia de Junta Geral. Mas agora, além de legalidade, a gente tem legitimidade, porque a gente está decidindo com todo o Brasil congregacional. Isso está muito bom, né? Graças a Deus. Fora isso, de vez em quando a gente se reúne com o presidente da associação para ouvi-los, para falar alguma coisa. Ou de um por um, ou mais de uma vez, às vezes até com muitos, né? A gente conversa com pastores, etc. Isso tem sido muito bom. Nós temos o nosso departamento, por exemplo, de publicações, o nosso DERP, que estava parado, voltou muito bem, né? Inclusive, falar de novo, se você tem necessidade de material para discipulado, para receber novo convertido, preparar para batismo, ensinar a sua igreja sobre o que é congregacionalismo, você já tem um kit completo. Você compra 2 revistas escola dominical.
Eu quero direito de resposta no programa do DERP, viu? Porque aqui é do Dan e ele está fazendo propaganda do DERP. Você compra aí... Pastor Jailton, quero um tempo lá. Você compra Novo e Vivo Caminho do DERP e aí você tem um material de entrada de novo convertido. Aprender sobre o que é fé, etc, etc. Esse material são 13 lições que vai até o batismo. 3 meses de material. Depois o camarada adquire a revista nova que saiu agora do DERP, que é a Raízes e Asas, que ele trabalha os fundamentos bíblicos, históricos e eclesiológicos do sistema congregacional. Então quem assistiu, quem estuda aquela lição na escola dominical sabe o que é ser congregacional. Meu camarada, de receber novo convertido até ensinar ele o que é ser congregacional, está lá. 2 lições, 2 revistas, 26 lições, 6 meses. Quanto custa hoje essa revista, você sabe? Assim, sempre que eu falo eu fico com raiva, né? Porque uma revista dessa, por exemplo, ela vai custar cerca de R$9 a unidade. E aí eu comprei, né? Porque eu preciso... Para sua igreja. Para minha igreja, né? A gente comprou não só para o professor, mas comprou para os alunos. Aí entrou a Black Friday, né? Os caras deram 20% e eu perdi os 20%. E aí eu compro razoavelmente bem. Eu comprei para a igreja, para as congregações, e uma igreja também pediu junto, por uma compra boa, né? E eu perdi os 20% nisso aí. Mas tá então é um material muito bom. Afora isso, tem mais um monte de coisa aí que eu preciso. Já passou. Assim. Então o DERP está bem. O Dan, a gente não precisa falar. Então, eu queria que você falasse. Mas eu vou falar sem precisar. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu falar é muito complicado, né? Eu não gosto, não sejam os seus próprios lábios que te louvam, eu não quero que você me louve também. Eu queria que você dissesse o que muda, né? O departamento, como ele tem sido, porque não é meu o mérito é desse conselho, assim, o mérito é das mudanças que aconteceram. O DERP, Dan. O Dan era aquele departamento que era tido como a polícia da UISB. Eu lembro que o pessoal, às vezes até em Assembleia Geral, eu estou no Dan e vou caçar os pastores. Eu vi isso uma vez na Assembleia Geral, eu vou caçar os pastores e não sei o que mais. Então quando dizia assim, o Dan está chegando, todo mundo corria com medo. Uma vez eu disse lá numa reunião que eu tive agora com os pastores de Minas, uma ilustração, né? Quando a gente morava no Rio de Janeiro e descobri que quando um marginal vinha matar alguém, e esse alguém estava no meio dos outros, o cara descia e chegava, sai todo mundo, aí saía todo mundo e ficava só o vagabundo lá, ou a pessoa que é a pessoa lá, não sei se era, podia ser, não sei se os caras executavam, todo mundo saía de perto. O Dan era assim, né? Tava todo mundo junto, quando chegava, saía todo mundo e ficava só o que estava para sofrer o problema, né? Hoje em dia o pessoal quer que o Dan vá nas associações, porque o Dan hoje não é mais visto como o departamento que disciplina apenas. O Dan hoje é visto como um departamento que cuida pastoralmente, cuida emocionalmente, porque o Dan hoje oferece para pastores e famílias todo o amparo psicológico, né? Tratamento terapêutico, tem gratuitamente para os pastores que estão em dia com a anuidade, né? Na verdade, a anuidade custa R$100. A anuidade custa o valor de uma consulta. Mas deixa eu te falar, a anuidade custa R$100. O nome já diz a anuidade, né? E dividido dá 8 e uns quebradinhos por mês, né? Quando alguém faz o tratamento terapêutico pelo Dan, o Dan paga aos parceiros, isso é bom que fique aqui registrado, né? R$50, é uma consulta social, não é? Social. Os nossos parceiros não cobram o valor de uma consulta, eles entendem o porquê estão servindo. Mas deve ser dito também, com muita clareza, que eles fazem consulta social, o que é permitido pelo Conselho, tá? Lógico, se eles cobrarem abaixo da tabela do Conselho, pode trazer prejuízo para eles, a gente não está trazendo prejuízo para os profissionais. Eles estão fazendo consulta social, lógico, como de fato é. E eu queria que os colegas que não estão precisando, nesse sentido, o Dan socorre pastores até com valores. Lógico. Alguém está doente, precisando de uma cirurgia, alguma coisa. Sepultamento de pastores para a família poder, né, os transcursos aí. Né, então, uma série de atendimentos que o Dan faz. Há pastores que não vão precisar, porque tem uma situação muito estável econômica. Plano de saúde também, colegas que têm. Eu, por exemplo, não tenho necessidade, né? Eu tenho plano de saúde. Mas quando a gente está em dia com a mensalidade, a gente abençoa os outros que precisam. Então, era isso que eu ia dizer. A cada mês, um psicólogo parceiro, se estiver atendendo um paciente
indicado pelo Dan, nesse modelo de consulta social, ele recebe R$200. Né? E aí, só que quando esse psicólogo vai cuidar de um paciente, ele não cuida um mês só, né? O tratamento é demorado. Digamos que o colega tenha 6 meses de tratamento, ou o familiar, a esposa, o filho, isso vai custar ao Dan, no mínimo, R$1.200. Só que ele pagou 100, né? Então, ele pagou 100 de anuidade e o Dan teve um custo para manter esse tratamento que atendeu a sua necessidade de R$1.200. É importante que se entenda, né, que participar desse processo, sendo fiel na sua anuidade, é dar subsídios ao departamento para atender os que precisam. A gente tem que entender que o departamento tem apenas 3 fontes de renda. O percentual? O percentual de cota que sai da UISB. Isso. O valor das inscrições dos candidatos, que não é muita coisa, né? Que sai todo também. Prova, mas sai todo. Mas sai então. É verba carimbada. Isso aí e a anuidade. E eu não sei que milagre vocês fazem que, tendo essas 3 fontes de renda, que não é alta, essas fontes de renda não deixam muito dinheiro, não. Atendendo muito, o índice de aprovação, por exemplo, na prova cresceu muito porque nós temos cursos preparando o pessoal. Com tudo isso, o departamento está gerindo muito bem as suas despesas, de fato, de forma que, graças a Deus, até agora não faltou. Ao contrário, sempre fica um saldozinho lá, não é muita coisa que dá para comprar um carro para o diretor do Dan, não. Mas... Uma coisa importante dizer é que hoje os parceiros também que preparam os candidatos para a prova, eles são remunerados, né? Não é um salário e tal de hora-aula, né? Mas, por exemplo, a gente tem o Dr. Luiz Cláudio, que é o nosso secretário-geral, especialistas em direito tributário religioso, né? Inclusive fizemos uma entrevista com ele há poucos dias aqui. E o doutor Luiz Cláudio, por exemplo, ele recebe um prolabore, né? Um apoio financeiro, porque ele se doa, ele dá, parece que 5 aulas em um período de uma semana, né? Aulas noturnas de 7 às 9 e tal, para aqueles alunos, aqueles candidatos terem um bom aproveitamento da prova. Então, ele é remunerado. Né? Assim como o pastor Vanderly, que dá aulas de eclesiologia denominacional e de doutrinas. Né? Tem o professor de língua portuguesa também. Esse professor também, gente, a aula dele é ministrada do outro lado do oceano. Ele está lá em Angola. Tem um bocado de gente que de vez em quando sai perdendo a prova por causa da redação, porque não faz o curso lá com o professor, fica só. É verdade, e o pior, pastor. Aí perde 6 meses de vida. Mas é nítido que o candidato que não se esforça para participar da aula de redação é o que não passa. Eu vi isso. Um candidato entrou em contato comigo dizendo: pastor, eu estou ocupado, e já é a segunda vez que ele faz a prova. E eu não consigo assistir às aulas. Meu irmão se esforça. Não dá vontade de puxar na orelha? Aí é a segunda vez que ele faz a prova e ele não consegue puxar passar. na orelha, por quê? Os outros passam. O departamento está provendo os candidatos de todos os recursos que ele precisa para ser aprovado. Exatamente. Tem a prova, indicação de material, professores, um curso preparatório para a prova, o cara não faz. Além disso, aí depois fica conversando aí. Para além disso, nós temos, por exemplo, uma banca especializada de teólogos da primeira e de qualidade. Professores. Também, né? Eles são professores dos nossos seminários. Então, as questões que são preparadas para a prova... E de faculdades também seculares, né? A banca é muito qualificada. Muito qualificada. Então, essa banca, que o professor Ari é o presidente dela, eu quero mandar um abraço para ele. Então, isso quer dizer que essa banca é especializada e as disciplinas que eles lecionam, inclusive, né, de onde eles tiram o material da bibliografia da prova, que são eles que indicam, né, e depois essas questões vão para a prova, os alunos são informados pelo edital, que vai sair agora dia 17 de novembro já, o edital para o ano 2025, para os 2 ciclos do exame. Então, é fácil, sabe? Mas todo esse pessoal é remunerado. Né? Depois a gente tem mais uma banca ainda, que é a banca de correção de redação. Então, Pastor Cid Mauro é o presidente dessa banca de correção. Eu quero agradecer aqui também através desse programa. Então, o Dan teve uma evolução enorme. O DERP, que era um departamento que tinha muito problema de ordem econômica, está com a evolução, inclusive econômica também muito boa. E nós temos o DET, que é o departamento que também está assim, tendo uma verdadeira revolução, né? A gente está trabalhando
com uma parceria entre o Seminário Congregacional e a Faculdade de Marciso Baturité. Hoje, quem se matricula no nosso curso, além de sair com um bacharel em teologia, que lhe possibilita fazer a prova. O diploma é reconhecido pelo MEC. E hoje o cara tem um diploma reconhecido pelo MEC. Ele pode pastorear, ele pode fazer uma prova para uma atividade secular, né? Para um concurso público, por exemplo, etc. Então nós estamos dando ao pastor congregacional uma possibilidade, para além de ministério, uma possibilidade também profissional. E o departamento, a gente tinha 2 seminários funcionando virtualmente anteriormente. Esses 2 seminários, 2 juntos, tinham 20 e poucos alunos, não chegava a 25. E estudando mesmo o curso integral, esses 2 só tinha coisa de 17, 18 alunos, e mais o curso que já funcionava com a Marciso Baturité com 30 e poucos alunos. Juntando tudo, dava uns 50 alunos. A gente juntou todos esses cursos, então, porque é todo mundo virtual, né? Ninguém era filho, juntou todo mundo. E hoje a gente já tem para além de 80 alunos. Certo? Para além de 80 alunos. E a primeira formatura vai ser agora, no mês de novembro ainda, finalzinho do mês de novembro? Dezembro? Dezembro. Dezembro. E é uma turma boa, sabe? Uma turma boa. Eu vou estar lá, se Deus quiser. 20 alunos vão se formar? 20 alunos, agora no dia 12 de dezembro. 20 Legal. bacharéis em teologia com diploma reconhecido pelo MEC. E o nível dos nossos professores hoje, como que é? Esses professores Os nossos professores, se eu for falar de nível acadêmico, Isso. Vida, conhecimento teológico, vida espiritual, falando de de cada nível um, eu não posso falar sobre isso aqui, porque isso é subjetivo. Lógico. Nós hoje temos doutores? Todos os professores são necessariamente pós-graduados, não pode ter nenhum com bacharel simples, porque é exigência da faculdade do MEC. Certo. Então nós temos uma grade de pós-graduados, mestres e doutores congregacionais. Diga-se de passagem, o curso atende a 100% da grade do DET. Eu estive numa associação e disse, agora nós terceirizamos nada. A faculdade foi quem aceitou o nosso currículo. Tem alunos de fora do Brasil? Tem, nós temos alunos hoje estudando em Portugal. Nós temos uma turma em Portugal, conversei com o pastor Marcos Moura, o pessoal está super animado por isso. Uma notícia boa também que o pessoal de Portugal está começando a procurar formação para os próprios pastores de lá. Em nossos seminários ou em outros seminários de lá também havia uma necessidade de pastores lá e sempre vinham se buscado aqui no Brasil, né? E o pastor Marcos Moura chegou lá agora, é o presidente da União Congregacional de Portugal e está formando pastores lá. Isso é muito bom, mas isso é outro assunto. Quer falar da sua viagem ano que vem? Deixa eu terminar o DET. Tá, vai. Então o DET teve esse plus, né? Uma formação com qualidade, uma formação ministerial e profissionalizante, cresceu a quantidade de alunos e cresceu muito, né? Eu acho que para o ano que vem, final do ano que vem, a gente vai estar com 100 alunos nesse negócio aí. E além disso, o DET acabou de fazer a minuta da nossa confissão de fé. Nós não tínhamos antes. E ela já foi feita e já escrevi a apresentação. Eu acho que em dezembro isso vai ser distribuído para as igrejas e associações, para que se façam os debates nacionais e se vote isso na Assembleia Geral de 2026. Vale dizer, irmãos, que como é uma confissão de fé, vai mexer com questões sensíveis, essa confissão de fé não vai ser imposta para os pastores, especialmente para os que estão agora. Porque não tem como. Eu tenho um pastor congregacional que está há 30, 40 anos no ministério, que é de uma linha mais carismática. Eu tenho um pastor que está há 30, 40 anos no ministério, que é de uma linha mais tradicional. Como é que eu vou chegar a dizer, agora você é pentecostal, se não quiser saia, ou agora você é tradicional, se não quiser saia? De jeito nenhum. Eu tenho que respeitar a história e o ministério dessas pessoas. Essa confissão de fé será indicativa, mas ela será impositiva nos seminários. A ideia é nós termos uma identidade sendo formada, caminhando para 20, 30 anos. Eu não estou com uma ilusão que a gente vai aprovar uma confissão de fé e no outro dia vai estar aí todo mundo soldadinho de chumbo. Não vai ser assim. A denominação vai ter uma linha de pensamento após essa confissão? Uma pergunta. Vai ter. Não, mas eu pergunto o seguinte. Nós seremos arminianos ou calvinistas após essa... De certa forma, vamos ser sim. Mas só que, como eu falei para você, ninguém vai impor nada a ninguém. Porque nós não podemos desprezar a fé nem o trabalho de quem está na estrada aí há 30 anos. Só que isso vai ser ensinado no seminário, certo? Vai ser ensinado no seminário. A nossa fé é essa aqui. E a notícia boa de tudo isso é que essa confissão de fé foi um pedido meu. E o pessoal atendeu e fez, faça isso em cima dos 28 artigos
e faça isso em cima da fé de Calley, que foi o nosso fundador. Então o que vai ter nessa confissão de fé simplesmente é uma interpretação ampliada e confessional dos 28 artigos e daquilo que se sabe historicamente da fé de Calley. Teremos uma linha escatológica única a partir desse Não, momento. eu não tenho certeza. Eu não li todos os artigos, não. Eu confesso a você. Eu li alguns. Mas o que estiver, por exemplo, de linha escatológica, soteriológica, eclesiológica e qualquer outra lógica será vindo dos 28 artigos com interpretação daquilo que historicamente se sabe de Calley. Nós somos igrejas caleianas. Não a gente vai ter que depois lá decidir se a gente fica com Calley, se a gente rompe com ele de uma vez e bota ele na lata. Porque não faz sentido, mas vamos lá. Vamos lá. Mas então tudo isso. Então por que depois de tudo isso a gente diz que ainda falta muita coisa? Porque nós temos o DEM. E é muito difícil lidar com o DEM, porque o DEM hoje ele tem mais de 55 campos missionários espalhados pelo Brasil todo. Então quando eu digo que eu tenho 55 campos missionários, eu tenho 55 famílias. E hoje, se eu pegasse toda a entrada da UISB e não mandasse R$1 para ninguém, não tivesse sede, não tivesse nada, tudo que vem de dízimo dos dízimos e mandasse para o DEM, não sustentaria os campos missionários. Não sustentaria. Mas vale dizer que o modelo atual de sustento, de parcerias, não é esse. Não é a denominação que o sustenta. E aí vamos chegar na segunda parte. As igrejas fazem parcerias e mandam. As parcerias são direto com o campo missionário. A gente não fez a pesquisa, ou a gente não teve acesso a uma pesquisa que foi feita anteriormente, porque em todas as áreas, desde de confederações a departamentos, a gente faz pesquisa, descobre os sintomas e depois age. A gente não, eu acho que vai ser de tal forma. A gente trabalha com a questão a partir da realidade factual. Inclusive estamos terminando agora o nosso... Já estou terminando, a gente vai fazer a divulgação também do nosso censo, né? Então eu não sei, por exemplo, hoje qual o volume de entradas que tem para os campos missionários, porque não vem tudo para cá e distribui, a igreja faz contato direto. Eu sei que muito dificilmente nós tenhamos recursos suficientes para sustentar todos os campos. Porque eu imagino o seguinte, se eu tenho um número X de igrejas contribuindo com seus dízimos dos dízimos do ESB, para sustentar missões, esse número de igrejas tinha que mandar muito mais dinheiro do que o dízimo dos dízimos. Eu acho muito difícil que isso aconteça. Certo? Então isso é um problemão. A gente tem alguns encontros com me permita, presidente. Deixa eu só uma coisa, por exemplo. A gente tem alguns contatos com pastores, missionários, etc., que é de cortar o coração. Porque a situação deles é muito difícil. Na gestão passada, na gestão atrasada, ambos do pastor Márcio Leal, eu pude acompanhar o pastor Yalan, algumas vezes como diretor do DEM, e o pastor Deisiel como diretor do DEM. Eu vi muitas vezes o pastor Yalan, ou o pastor Deisiel, ou o pastor Márcio chorando, mas chorando, assim, a lágrima escorrendo, contando a história, o cara chorando assim, e dizendo assim, o que é que a gente pode fazer? Nós não temos como resolver isso. Porque ou as igrejas abraçam missões denominacionais, ou então a gente vai ficar... O recurso de Deus está no bolso do povo de Deus. Então a gente precisa que a igreja se junte. Então, junto com isso aí, às vezes você tem que tomar uma medida difícil para poder solucionar um problema difícil. Quando a gente toma uma medida difícil, é mal visto. Mas ninguém sabe o que é que está aqui por trás, né? Mas então, eu queria, com todo respeito ao irmão, não é discordar, mas mostrar um outro ponto de vista antagônico ao seu. Por exemplo, você disse que talvez não seja muito razoável pensar que uma igreja que contribui com o dízimo dos dízimos, né, 10%, né, para quem não conhece, daquilo que entra de dízimos e ofertas, é das entradas da igreja. Então isso é estatutário, é regimental, na nossa denominação as igrejas enviam para uma parte para a associação, uma parte para a junta geral. Então, isso é comprometimento da igreja. A igreja que tem... Escute. Não, deixa eu concluir. Sim, por favor. Eu só quero dizer o seguinte, que assim, e eu conheço, igrejas que enviam os seus dízimos dos dízimos, que são fiéis nesse compromisso e contribuem com missões muito além do valor que enviam. Sim. Assim. Certo? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou dizendo que isso não é razoável. Eu estou dizendo que isso não está acontecendo assim em grande escala. Por exemplo, há igrejas que mandam o seu dízimo do dízimo e mandam muito mais para missões. Isso eu conheço. Ponto. Isso é fato. Apenas são poucas, né? São poucas,
né? E muitas que contribuem com o dízimo do dízimo não contribuem com nada com missões. Olha, eu acho que Então, quando você está dizendo assim, não é razoável, eu digo que é razoável. Entendi. O que não está sendo é factual. O que nós precisamos é que essas igrejas que já contribuem aumentem a contribuição. O que nós precisamos é que outros que não contribuem com missões também o façam, irmãos, de forma individual, para que a gente possa dar suporte aos nossos missionários. A gente está sofrendo um problema de campos missionários que estão regredindo, perdendo gente. Porque vamos lá, o missionário chegar no final do mês, acessar a sua conta e não ter nada nela, ou então chegar e abrir o seu armário e não ter nada para a sua família, não tem como o cara pensar em fazer obra dessa forma, né? Então o nosso gargalo hoje é o DEM. Eu sei. Presidente, a gente está caminhando para o final, eu agradeço muito aqui a sua participação. O programa do DAN não fala só do DAN, você percebeu que a gente está aqui entrando na esfera denominacional, né? É muito bom isso, porque nós não somos um departamento isolado, nós somos um conjunto de departamentos que formam o ISB. O que eu queria dizer aqui, porque esse assunto mexe muito comigo, a obra missionária é algo que eu fui missionário até o mês passado. Eu vou botar você no DEM. Até o mês passado eu fui missionário, né, do DEM, atuando no campo de Campos do Jordão. Eu quero mandar um abraço para meus irmãos lá, e Deus está mandando outro pastor que vai ser empossado dia 9. Mas o que é que isso mexe comigo? Mexe comigo porque quando pastor de uma igreja pequena, talvez quase 20 anos atrás, 15 anos atrás, nós tivemos o privilégio de viver uma realidade em que 35% das entradas da igreja, que era pequena, eram investidas em missões. Isso vai muito além do que eu disse dos dízimos. Estou falando de experiência própria, né? A gente contribuía com o dízimo dos dízimos, né? E a gente enviava 35%. Eu cheguei a essa conclusão fazendo contas com o tesoureiro. No dia que o tesoureiro me procurou e falou assim: pastor, a gente vai começar a fazer a obra do prédio de 3 andares aqui no fundo da igreja. E a gente precisa cortar alguma coisa. Vamos mexer com a nossa envio de oferta missionária. Eu falei: não, nisso não se mexe. É sempre assim, né? Não. Aí eu falei para ele assim: nisso não se mexe. E aí a gente conseguiu, irmãos, construir um prédio de 3 andares, sem mexer na obra missionária, sem mexer nas parcerias. Eu quero aqui dizer o seguinte: aprendi com a minha mãe, quando você vai elogiar alguém, fale alto. Se você vai falar mal de alguém, não fale, ou então fale bem baixinho dentro do saco, amarra a boca dele e joga fora. Eu conheço igrejas que precisam ser reconhecidas por nós e que precisam ser copiadas por nós, tá? Vou citar algumas aqui, não quero ser injusto, mas algumas eu posso citar. Igreja Congregacional de Agronomia, ou Igreja Missionária. É a Igreja de Barreto. Igreja de Barreto, Niterói. Niterói e Barreto. Niterói e Barreto. Igreja de Sete Pontes. O pessoal diz que quem é teólogo não gosta de missões, né? Vai falar isso para Itaú. Igreja de Vento das Pedras, né? Rapaz, 7 pontos, né? 7 pontos, acabei de citar. Então, são igrejas que precisam ser copiadas. Alcântara. Igrejas que plantam igrejas que enviam ofertas mensalmente para os seus missionários. Segunda de Campo Grande, eu fui pastor lá, né? Aquela igreja tinha, até algum tempo atrás, uma normativa interna de quando ela foi fundada, de que a cada ano que ela completasse, agora está em 25 anos, aumentaria uma parceria missionária. Isso foi ideia do pastor Jolimar Ferreira de Lima, que é um dos fundadores e que eu admiro pela obra missionária, o quanto ele ama essa obra missionária. Então, essa igreja não sei se mantém. Eu fui pastor lá há mais de 10 anos atrás, né? Eu não sei se mantém. Mas se mantiver, hoje ela tem 25 parcerias. Né? Então, sendo igrejas por onde eu passei, igrejas que eu conheço, elas precisam ser imitadas. Paulo diz que a fé dos Tessalonicenses passou a ser imitada por todos os cristãos daquela época. A gente vai tentar, através de um grande recurso que nós temos e estamos usando ele agora, que é a nossa Web TV Congregacional, dar mais visibilidade à obra denominacional de missões. A gente precisa resgatar isso. Missões precisam voltar a ser o pulso da união das igrejas evangélicas congregacionais no Brasil. A gente está tão bem no que diz respeito ao Ministério Pastoral, Viedan, DERP está bem, DET. Nós precisamos dar uma cara de maior organização e de maior fé a missões. E a gente vai trabalhar para isso. Amém. Vai ser a parte... Eu tenho falado para o pessoal o seguinte, para a diretoria e até compartilho com alguns amigos como você, a gente agora tem que focar no DEM. Porque essas outras coisas aqui estão andando. O DEM agora vai ter que... Parabéns por essa visão. A gente vai ter que focar no DEM. A gente vai ter muito problema, muita gente reclamando, muita gente falando. Ai, meu Deus. Você não vai agradar todo mundo. Já disseram que eu era um cara antipático e eu sou também, era o que foi
me disseram. Mas agora é sua vez de chorar, né? Já viu tantos outros chorando, agora é sua vez de chorar. Não, eu não quero ver ninguém me ver chorando, não. Eu prefiro que ache que eu sou antipático tradicional mesmo, não tem problema com isso, não. Eu quero que a coisa aconteça com a graça de Deus. Ainda vai acontecer porque o Senhor é conosco, tá certo? E a outra grande bênção nós estamos usando ela agora, né? Que é a nossa TV. Web TV Congresso. É muita coisa para 2 anos e muita coisa para falar aqui num programa. No próximo programa vou perguntar se você vai se candidatar de novo, para dar continuidade a essa gestão. Não, eu não quero falar sobre isso, não. Depois Bom, a gente vê sobre isso. Eu quero agradecer a você que ficou nos assistindo até agora. A gente está iniciando, talvez você vai encontrar algumas falhazinhas aí, mas a gente vai melhorar, né? Esse é o programa do Dan. Prazer imenso ter você como nosso telespectador. Olha que legal, web né? espectador. Web? É web. Mas a televisão está certo. Web TV, Web TV, né? Deus abençoe. Um abraço, até o próximo programa. Eu só pedi desculpa pessoal pela informalidade da conversa, porque o pastor Antônio Carlos Ramos, vulgo Toninho, para os mais chegados, TT, a gente tem uma afinidade tão grande que é difícil fazer alguma questão mais formal fora de reunião. Vai ser esse bate-papo informal, mas ao mesmo tempo muito formativo. Mas essa é a característica do programa do Dan, viu? Quem vai assistir o programa do Dan vai ver que nós não somos muito formais, mas é muito bom ter amigos aqui. Eu quero agradecer ao presidente. Deus abençoe você. Até a próxima.